você quiser, meu amado. Deixei sem graça. Fala pessoal, mais um vídeo aqui a gente lendo a Bíblia toda juntos. Dessa vez a gente vai ler o capítulo 9. Se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho. Na descrição a gente sempre deixa as playlists e a playlist do livro de Gênesis que a gente está fazendo agora. A gente vai ler a Bíblia toda e a gente está em Gênesis capítulo 9. Nós vamos estudar toda a Bíblia juntos. Muito bem, com sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 9 diz assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Então, no fim do último capítulo, Noé ele faz um altar para Deus e Deus ele começa a falar com Noé sobre nunca mais amaldiçoar a terra e tal. E aí Deus abençoa Noé e os filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Isso que Deus está falando para Noé é a mesma coisa que ele disse para Adão, lá em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28, e para Adão e Eva. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aquilo diz: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Foi o que ele falou em Gênesis 1:26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dê-lhe domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então agora com Noé, Deus está fazendo uma nova humanidade por meio de Noé, e ele repassa a mesma coisa que ele passou para Adão e Eva, de se espalharem pela terra, enchê-la, terem muitos filhos e dominarem a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Então veja bem, assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Adão e Eva, quando foram criados, eles comiam frutos. Depois do pecado, eles começaram a comer ervas também. E agora eles comem todos os animais. Eles são carnívoros também. A partir de Noé, Deus libera todos os animais para eles comerem. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Então, eles podiam comer de todos os animais, mas que não tivesse sangue. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, a gente viu no outro capítulo, Deus disse que enquanto durar a terra não deixará de haver semeadura e colheita. Isso não vale só para a terra, mas é a lei da semeadura e colheita na vida também. Deus disse que vai cobrar o sangue derramado. Se alguém derrama o sangue de outra pessoa, se alguém mata outra pessoa, essa pessoa será morta. É a lei da semeadura e colheita. Ele diz: mas sejam fecundos e multipliquem-se. Povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Então não é para matar, é para criar vida. Não é para diminuir a população, é para aumentar. Não é para matar, é para se multiplicar. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês.
Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus não disse que não vai destruir mais a terra. Deus disse que não vai mais destruir a terra com água. Deus disse isso já no capítulo anterior e ele repete. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Que sinal? Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então veja bem. Nunca mais diga a palavra arco-íris. Isso é um nome pagão. Deus disse: porei o meu arco nas nuvens. O arco não é de íris. O arco é de Deus. Deus ele destruiu a terra por causa da imoralidade sexual. Da primeira vez que, na minha opinião, na primeira vez que Deus destruiu a terra com um dilúvio entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, não havia nenhum ser racional para clamar a Deus. Dessa vez, o ser humano ele é racional. Ele pode clamar a Deus. E Deus salvar um remanescente. Mas Deus destruiu a terra por causa da imoralidade sexual. E aí Deus faz uma aliança com o povo. Com a humanidade. Colocar o arco dele, que a gente vai ver daqui a alguns anos quando a gente chegar em Apocalipse, que em volta do trono de Deus tem um arco de 7 cores. Deus pega esse arco e coloca nas nuvens como sinal que ele não vai destruir mais a terra. E aí as pessoas colocam nesse arco o nome de arco-íris. Isso é o arco da deusa Íris, que é a deusa da fertilidade, que para nós é o demônio da prostituição. E hoje, esse arco, ele é o símbolo do maior movimento de imoralidade sexual da terra, para dizer, olha, Deus disse que não vai mais destruir a terra. Só que Deus disse que não vai destruir a terra com água. Mas a gente vai ver daqui a alguns anos que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. E que os céus e a terra passarão com um estrondo. Então agora no dilúvio, foi com água. Dava tempo alguém clamar e Deus salvar alguém. Como foi com Noé e sua família. Mas agora vai ser com estrondo, com fogo. Não vai dar tempo clamar. Versículo 13. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apareceu o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. Agora para os teólogos liberais. Teólogos liberais, eles acreditam na ciência quando diz que é impossível uma enchente mundial. Não houve dilúvio no mundo inteiro, porque é impossível a água inteira cobrir o globo. E eles acreditam na ciência e não na Bíblia, e aí eles interpretam dizendo que não, aqui é a linguagem do observador. Essa foi a visão, o ponto de vista de Noé. Cobriu a terra, foi toda a terra que ele via, mas não foi toda a terra. Só que na verdade foi uma enchente local e tal. Mas aí Deus teria mentido. Porque Deus disse, nunca mais vou destruir a terra com água. Esse dilúvio foi local, e as enchentes que acontecem direto? Que matam animais, matam pessoas. Então, ou a ciência mente ou Deus mente. A gente tem que escolher. O dilúvio foi universal, foi sobre toda a terra e Deus disse que não vai acontecer mais. Versículo 16.
O arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Preste atenção. Cã é o pai de Canaã. Por que Moisés está fazendo questão de escrever isso? Moisés vai escrever isso que é chamado de o livro da lei, que é de Gênesis a Deuteronômio, para o povo de Israel, que está sendo tirado do Egito, andando pelo deserto e rumo a Canaã. Canaã é o nome da terra que habitava os povos cananeus, os povos descendentes de Canaã. E Moisés está explicando que a terra vomitou aquele povo por causa dos seus pecados. E Deus estaria dando aquela terra para eles. Então Moisés está fazendo questão de dizer que Cã é o pai de Canaã. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Todos nós somos descendentes de Sem, Cã ou Jafé. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Só que, mais uma vez, faz parte da tipologia. Noé representando Deus, essas 8 pessoas representando a nova humanidade que vai povoar a nova terra que foi purificada. E depois de Deus purificar a terra, a vinha é um símbolo do reino de Deus na Bíblia. Depois que Deus purificar a terra, ele estabelecerá seu reino. Ou seja, ele vai plantar uma vinha, ele vai estabelecer seu reino em toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Eu não sei se já existia vinho, se vinho foi criado agora. Talvez Noé nem soubesse que se bebesse demais ia se embriagar, mas bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Tá? Não existia casas como construções ainda, as casas eram tendas. Cã, pai de Canaã, novamente, enfatizando, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então Cã viu o pai nu dentro da tenda. Em vez dele cobrir o pai, não, ele vai chamar os irmãos dele para verem. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Com Sem e Jafé, eles pegaram uma capa, colocaram nos ombros e, andando de costas, desviando o olhar, cobriram a nudez do pai para não verem, com zelo, com temor. Quando Noé despertou do seu vinho, quando acabou a ressaca, soube o que o filho mais moço havia feito. Ou seja, Cã era o filho mais novo. Então, como Sem, Cã e Jafé eles nasceram no mesmo ano, quando Noé tinha 500 anos, ou eles eram trigêmeos e Cã foi o último a nascer, ou Sem e Jafé eram gêmeos e Cã era o caçula, mas nasceu no mesmo ano. Então disse: Maldito seja Canaã. Veja bem, Noé não disse maldito seja Cã. Isso aqui, para a gente abrir um parêntese, há um erro teológico muito grande. Por quê? Porque na Idade Moderna, na época das colonizações, os teólogos, eles, para justificarem o que eles fizeram com os povos africanos, eles usavam isso aqui. Eles falam, os povos africanos são descendentes de Cã, e Cã foi amaldiçoado por Noé, e é por isso que os africanos devem ser escravizados e tal, como a gente vai ver aqui e tal. Inclusive, existem bíblias bem antigas, as traduções originais de João Ferreira de Almeida, do século 17, que a palavra Cã tá cão. Isso é de propósito, justamente para associar a figura a um cachorro. Cão de propósito, né? Nas Bíblias mais novas está
transliterado corretamente, Cã. Mas Noé não disse maldito seja Cã. Ele disse maldito seja Canaã. Seja servo dos servos para os seus irmãos. Ou seja, escravos dos irmãos. E continuou. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Sem, a gente vai ver, até porque isso aqui é um livro, é o livro da genealogia de Adão, tá? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio é o livro da lei. No capítulo 5 começa um livro dentro desse livro. A gente vê no capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão, que foi toda aquela genealogia que a gente leu. Isso aqui está dentro. Só que isso é um grande parêntese na história. De vez em quando, então, na verdade, Moisés está contando a genealogia de Adão e passa por alguns personagens importantes e faz um parêntese. Por exemplo, passa por Enoque e aí abre um parêntese dizendo que Enoque andou com Deus e já não foi mais visto porque Deus o tomou para si. E agora ele faz um grande parêntese para falar de Noé e ele dá aquele contexto do que aconteceu e tal. E aqui tudo é um parêntese, tá? E continuou, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Sem vai ser o ancestral de Abraão. Okay? Então a gente lembra que o tema central da Bíblia é o Messias, que a gente já viu aqui como sendo o descendente da mulher, e a Bíblia vai contar a genealogia dele inteira, todos os ancestrais dele, de pai para filho, e vai passar por algumas pessoas. Dos 3 filhos de Noé, Sem é o ancestral do Messias, ele vai ser o ancestral de Abraão. Então Sem são os hebreus, são os povos árabes, são os povos semitas, tá? Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo, isto é, escravo. Que Deus engrandeça Jafé. A tradição judaica diz que Jafé fundou a cidade de Jafa e que os jafetitas são um povo indo-europeu. Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, que eu acredito aqui que seja uma profecia. Eu sou pré-milenista, eu vejo isso como uma profecia para o tempo do milênio, dos povos, os descendentes de Jafé, indo habitar nas tendas de Sem, lá no Oriente Médio. Ali, as tendas, aquela terra abraâmica, né? Disputada pelos judeus e árabes, todos eles são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão. Que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Então fechou o parêntese, ele continuou tudo normalmente, falando da genealogia como estava no capítulo 5. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então, Noé esperou 500 anos, Deus deu a ele 100 cães de Jafé que vão repovoar a terra. E ele viveu 950 anos e morreu. É isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta o que achou, o que você acha. Compartilha para o pessoal vir estudar a Bíblia com a gente e até a próxima.